Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Viseu, à Associação de Futebol de Viseu, para falar com o Dr. José Alberto Ferreira, Presidente da Associação de Futebol de Viseu, para fazermos um balanço desta época. Começava mesmo por aí. Que balanço é que faz após o término? Há poucos dias terminou a época 2012-2013. Que balanço é que faz? Balanço positivo ou negativo desta época? Bom, antes de mais, boa noite. Agradecer o vosso amável convite para estar aqui. Dizer que a época acabou mesmo de terminar, acabou no sábado passado, portanto, com a final da Taça de Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu, portanto, com 120 minutos extremamente bem disputados e depois ainda por cima com uma série de penaltis que felizmente não se repetiram. Portanto, tivemos quase 2 horas de espetáculo desportivo, bem suado, e para culminar uma época que eu acho que foi brilhante a todos os títulos. Do ponto de vista da subida, tivemos a descida dos clubes da terceira divisão, e, portanto, isso era já quase que uma morte anunciada no início da época, uma vez que praticamente só 2 clubes sobreviveriam, portanto, em cada uma das séries. Não nos tocou nenhum a nós, mas de qualquer maneira, portanto, realçar aqui alguns factos extremamente positivos. A excelente época que o Tondela acabou por fazer, portanto, na segunda liga. A subida do Académico de Viseu, portanto, em confronto direto com outro clube da Associação de Futebol, portanto, o Grupo Desportivo de Sinfãs, que lutaram ombro a ombro até praticamente à penúltima jornada, portanto, ou até à penúltima jornada, portanto, para decidir a subida. A subida também, portanto, de um clube à segunda divisão nacional, portanto, à nova segunda divisão, à nova divisão do campeonato não profissional, o Lusitano de Vilmoinhos, também aqui a nível da divisão de honra, portanto, uma luta bastante disputada, portanto, ao longo de toda a época, sem saber quem é que subiria, portanto, até à última jornada, disputada, portanto, entre o Lusitano e o Castro Daire. Depois, enfim, com um conjunto de equipas, portanto, a disputarem os outros campeonatos, a subida também de alguns clubes a nível de futebol de futebol de formação, portanto, a não descida de nenhum clube que estava no Nacional, e a subida, portanto, do Tondela no Júniores A, o Académico de Viseu no Júniores B. Que equipa é que mais o surpreendeu nesta temporada, em todos os campeonatos? Tem alguma surpresa que advenha desta temporada? Olha, primeiro, o Tondela foi a primeira vez que participou nos campeonatos profissionais e a certa altura da época surpreendeu-me porque começou a lutar pelos lugares cimeiros, portanto, a ser um candidato à subida, portanto, não foram ali uma série de resultados negativos, talvez por excesso de pressão, e poderiam, portanto, lutar, portanto, durante mais algum tempo ali pelo período segundo, terceiro, quarto lugar. Depois, enfim, o Lusitano, pela excelente época que fez, o Castro Daire, o Moimenta da Beira, portanto, que fomos repescar o ano passado. Tivemos de fazer, portanto, uma jornada especial, portanto, para o repescar conjuntamente com o Farminhão, já com a época praticamente a começar, e fez uma excelente época com uma equipe extremamente jovem, eu tive a oportunidade de os ver durante 3 vezes ao longo da época, portanto, curiosamente em Vilmoinhos e em Moimenta da Beira contra o Lusitano de Vilmoinhos, e surpreenderam-me de uma forma extremamente positiva, na medida em que era uma equipe jovem, uma equipe aguerrida, uma equipe que me surpreendeu seriamente. Depois, portanto, os tradicionais clubes que lutam sempre pela subida, o Sátão, o Castro Daire. Depois, também, a nível do fundo da tabela, também houve uma luta acesa até à última jornada, na medida em que, por via daquilo que começámos por dizer relativamente à terceira divisão,
aconteceu que vão descer 7 clubes, portanto, e aqui também salvaguardando 2 ou 3 clubes que se começaram a distanciar muito cedo, portanto, depois a luta travou-se, portanto, foi um campeonato extremamente disputado e bem disputado na medida em que não houve casos, não houve grandes problemas, portanto, em termos de arbitragem, portanto, o que é sempre de louvar, na medida em que quanto mais despercebidos passarem estes agentes desportivos, melhor é para o futebol. E tem alguma desilusão, alguma situação que queira referir como seja a parte mais negativa? Bom, eu não queria aqui destacar factos negativos, porque de uma maneira geral, portanto, eles não foram visíveis ao longo da época. Portanto, houve uma outra quesilha, portanto, mas que ficou resolvida, portanto, sobretudo ao nível daquilo que normalmente faz parte integrante do fenómeno desportivo, que é um ou outro clube a queixar-se de um ou outro árbitro, de um ou outro jogo que correu menos bem, mas de uma maneira geral, portanto, no aspecto desportivo tudo correu bem. Aquilo que correu menos bem, e isso é algo que me preocupa seriamente, são as questões de natureza financeira. Portanto, nós tivemos esta época, portanto, alguns problemas, e temos ainda alguns problemas para resolver do ponto de vista financeiro. Portanto, cada vez, portanto, isto é o reflexo do período menos bom que o país atravessa, e eu temo que isso se venha a acentuar. E isso venha a acentuar, sobretudo, porque o futebol está alavancado, portanto, naquilo que são as contribuições financeiras das autarquias locais, e todos nós sabemos também que elas também lutam e vivem com algumas dificuldades. Daí que isso possa vir a acentuar no futuro, desde logo já no início da época, portanto, com menos inscrições. Depois, um outro problema que nos afeta a todos, mas isso é transversal a toda a sociedade, que é a diminuição da população. Cada vez temos menos nascimentos, cada vez caminhamos para o maior envelhecimento da população, portanto, e isso preocupa-me seriamente e depois um outro conjunto de solicitações que os jovens também têm, que os leva, portanto, a optar por outro tipo de atividades que não aquelas que têm a ver com o desporto em geral e com o futebol em particular. E que medidas é que a Associação de Futebol de Viseu está a tomar para as dificuldades que os clubes possam vir a atravessar? Ora bom, em primeiro lugar, um alerta generalizado de que as coisas também no futebol nunca mais vão ser como eram antes. Portanto, à semelhança daquilo que se passa connosco. Portanto, não há de forma alguma, portanto, possibilidades de nós continuarmos a viver acima das nossas possibilidades. E aqui acho que os clubes também terão de se adaptar, portanto, ao novo paradigma financeiro que atravessamos. Não é? Depois também, portanto, tomar algumas medidas, portanto, alertar as câmaras, e nós temos uma ótima relação com as câmaras municipais, e aproveitar o facto das eleições autárquicas e como vai haver uma grande renovação, portanto, a nível do distrito, alertar para que as câmaras continuem a apoiar, porque ao apoiarem o desporto e o futebol, portanto, estão a apoiar, portanto, as suas populações para que evitem que os jovens se dediquem a outros caminhos menos próprios na sua atividade. Porque o futebol, quer queiramos, quer não, é também uma escola de virtudes, portanto, o fair play, a solidariedade, o espírito de equipe, portanto, tudo isso está implícito nos desportos coletivos, e o futebol tem isso, e é fundamental para as pessoas aprenderem a viver em sociedade. E a Associação de Futebol de Viseu está de boa saúde? Ora bom, a Associação de Futebol de Viseu tem sabido ao longo dos tempos, portanto, conter-se e não gastar mais do que aquilo que tem, portanto, e inclusivamente nós neste momento, se temos uma ou outra dificuldade, ela advém de alguma
de algumas questões que nós também não podemos, portanto, não podemos tapar a respiração aos nossos clubes, portanto, teremos de os ajudar. Isto é uma grande família e nós procuramos também ajudar aqueles que estão em maiores dificuldades, não querendo com isto dizer que descuramos os outros. Nós temos aqui de ter algum equilíbrio, portanto, ajudando, mas alertando para as situações e procurando, portanto, não criar aqui diferenças de tratamento. E tem sentido isso? Tem havido algumas queixas ao longo desta temporada? Não tem havido, porque nós, repare, isto é quase como uma família, portanto, quando um membro da família está com mais dificuldade, tentamos ajudá-lo, no pressuposto de que, enfim, alertamos os outros e isto, há transparência nas contas, portanto, tudo isto é público, nós temos as nossas contas publicadas, portanto, qualquer clube sabe o que é que os outros, portanto, talvez não no timing em que as coisas acontecem, mas ao longo do tempo vão sendo alertados disso. Portanto, há de facto uma transparência total, portanto, e essa informação flui como estamos na era da comunicação, portanto, e nós não podemos tapar o sol com a peneira. No panorama nacional, onde é que se encaixa a Associação de Futebol de Viseu? Onde é que se encontra? Encontra-se exatamente no coração de Portugal, no distrito, num distrito que encontra-se numa situação intermédia, portanto, entre o litoral e o interior. Em termos desportivos, e penso que era esse o sentido da sua pergunta, nós estamos entre 6, 7 associações a nível nacional, tirando as grandes associações como Lisboa, Porto, Aveiro, Braga. Portanto, estamos equivalentes a Leiria, a Coimbra, portanto, em termos do número de praticantes, em termos de ranking, digamos assim. Tanto que nós somos a 5ª associação, na altura em que poderiam entrar uma segunda equipe nos campeonatos nacionais, portanto, nós éramos normalmente a 5ª associação a meter. E isto faz-se não só pelo número de clubes, faz também pelo número de praticantes, em função do número de praticantes e em função dos jogos que são disputados. E nós, portanto, temos alguns problemas, mas não temos os problemas ainda das associações de mais do interior, como Bragança, Guarda, Porto Alegre, até Castelo Branco, onde os fenómenos da desertificação são muito mais acentuados do que aqueles que nós vivemos no nosso distrito e na nossa região. Objetivos a curto e a longo prazo? Tem alguns objetivos, algumas novidades que venham a surgir em próximas temporadas? Olha, para já, há uma coisa que eu lhe digo, é que com esta vinda de um conjunto de clubes com o regresso aos campeonatos distritais, aquilo que nós vamos assistir é uma competitividade ainda mais acrescida, não é? Portanto, e aí não vamos procurar, como um colega seu me perguntava no outro dia, portanto, se nós iríamos alargar a divisão de honra. Não, vamos manter, porque queremos continuar a que o nosso campeonato seja competitivo. Até por uma questão de sustentabilidade. Porque se o nosso campeonato não for competitivo, o clube que este ano sobe, para o ano vai lá em cima e volta a descer. Portanto, o nosso campeonato tem de ser suficientemente competitivo para que os clubes, portanto, que sobem, lá permaneçam. Portanto, aquilo que eu lhe dizia há pouco em relação ao Tondela no campeonato profissional, espero que aconteça no Académico de Viseu a partir desta época, que se consolide também na segunda Liga, e espero que o Lusitano, portanto, não vá e volte. Espero que o Lusitano se mantenha também, e para o ano suba outro, e nós possamos, de certa forma, aqui começar a criar um lastro futebolístico a nível nacional, uma vez que neste momento a terceira divisão acabou. Sente que este terminar da terceira divisão nacional foi prejudicial para o Distrito de Viseu, visto que não me lembro de outras épocas o Distrito de Viseu ter tanta representação a nível nacional como teve na terceira divisão, em termos de número de clubes? Em termos de número de clubes, não. Agora, isto no fundo é um regresso a um passado já de certa forma longínquo, que eu ainda me lembro, portanto, da década de 80, portanto, era exatamente a mesma coisa, quer dizer, eu lembro-me a primeira vez que o Académico de Viseu subiu aos campeonatos nacionais, portanto, há uma ligeira diferença, é que havia os campeonatos distritais e depois havia campeonatos regionais para subir um ou dois clubes, portanto, agora sobe um clube de cada
associação, portanto, de cada distrito à segunda divisão. Portanto, isto, de facto, leva a uma diminuição, mas, por outro lado, também ajuda a criar competição a nível local, a que os derbys, portanto, se reacendam. Portanto, para o ano vamos ter Penalva, Sátão, Mangualde, Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira, Castro Daire, portanto, na divisão de honra, portanto, no fundo acabam por ser clubes das capitais, portanto, dos clubes, das sedes do concelho, portanto, onde, enfim, apesar do nosso distrito ser um distrito extremamente amplo em termos territoriais, mas vamos criar aqui num espaço de 30 km, 40 km, portanto, um conjunto de derbys, portanto, Oliveira de Frades, Vouzela, São Pedro Sul, Castro Daire, Lamego, Moimenta da Beira, Vila Nova de Paiva, praticamente temos aqui com boas acessibilidades. Portanto, entre eles é evidente que depois, quando caminhamos mais para o norte do distrito, temos alguns problemas, portanto, em termos de vias de comunicação, Sinfãs, Rezende, etc. Portanto, aí temos mais dificuldades. De qualquer maneira, portanto, eu penso que estão criadas condições para, a nível regional, temos um campeonato muito forte, um campeonato extremamente regionalizado, um campeonato extremamente competitivo e um campeonato, portanto, onde as deslocações, portanto, os custos das deslocações são bastante mais reduzidos. Portanto, e depois aí, portanto, tem de ser as apostas que cada um deles faz, portanto, para subirem a patamares nacionais. Temo que desistam alguns clubes ou que venham a desaparecer alguns clubes na próxima temporada. Ouça, aqui a grande depuração, portanto, já foi feita. Portanto, eu penso que agora, portanto, as coisas estão mais ou menos já estabilizadas. Enfim, um ou outro clube com maiores dificuldades poderá eventualmente vir a fazer um interregno no desportivo. Tem conhecimento de alguma coisa em concreto? Neste momento não. Repare, nós o ano passado tivemos de fazer um esforço muito grande para manter, já depois dos sorteios se terem realizado, tivemos de fazer um esforço muito grande e fazer aqui algum jogo de cintura para que o campeonato não ficasse coxo. Enfim, fizemos, se calhar em boa altura o fizemos, porque senão era menos um clube que teríamos hoje. Enfim, eu penso que com estas dificuldades passadas, com um certo cair na realidade, portanto, que isso não vai acontecer, porque praticamente todos os agentes sabem que o desporto é a mola real de alguma atividade, portanto, que se faz à volta dos concelhos e das sedes dos concelhos. Na próxima temporada, os quadros competitivos vão ser alterados. É definitivo ou acha que ainda podem vir a ser alterados? Estamos a falar dos campeonatos nacionais. Ora bom, eu não lhe posso garantir isto, tanto mais que agora, portanto, a própria direção da Federação Portuguesa de Futebol tem a possibilidade de o fazer sem passar pela Assembleia Geral da Federação. Agora, aquilo que eu tenho conversado, portanto, com a Federação Portuguesa de Futebol é que aliás, ele resulta da própria lei de bases do sistema desportivo. E a lei de bases não está para ser alterada, portanto, logo também não haverá alterações. Da parte dos dirigentes federativos, também me parece que não haverá, portanto, nesta altura, qualquer tipo de situação que nos leve a pensar numa alteração dos atuais quadros competitivos. As taxas de jogo vão manter-se? As taxas de jogo vamos mantê-las. Repara, nós fazemos um grande esforço neste momento porque a nossa política há uma década a esta parte tem sido a de isentar, portanto, o futebol de formação e que o futebol sénior seja, no fundo, o garante do pagamento desses mesmos gastos. O que tem acontecido é que tem havido uma diminuição dos clubes séniores e tem havido um aumento do futebol jovem. Vamos fazer uma análise exaustiva daquilo que é
que são as nossas capacidades financeiras reduzidas ao limiar mínimo, para ver se não mexemos nas taxas este ano. No futebol sénior não vamos fazê-lo. E estamos a tentar, uma forma de ajudar os clubes será procurar que um dos fatores que é extremamente oneroso para os clubes, que é o seguro desportivo, continuar a mantê-lo nestes patamares, porque se fala que, dado o nível de risco que esta atividade tem, as seguradoras estão a pensar aumentar de uma forma exponencial os custos do seguro. Portanto, nós vamos fazer todos os possíveis para manter ou até minimizar, portanto, estes gastos, e temos-lo feito todos os anos com bastante sacrifício, com bastante persistência junto dos diversos corretores de seguros. Falávamos há pouco na competitividade da Divisão de Honra, que na próxima temporada, com a vinda dos clubes do Nacional, ia sem dúvida ser mais competitivo. Ponderam obrigar, entre aspas, os clubes a jogarem em terrenos relevados, sintéticos ou naturais? Ora bom, nós neste momento praticamente, e o ano passado o campeonato da Divisão de Honra, praticamente só um clube é que jogava em pelado, que era o Souzelo. Eu penso que neste momento todos os clubes, todas as sedes de conselho já praticamente têm relevados. Portanto, essa será nós não podemos ir por aí, porque de facto nós sabemos neste momento quanto é que custa um relevado, e penalizar um clube dessa forma seria, enfim, condená-lo a não participar nas provas, porque isso não depende dele, depende fundamentalmente da autarquia. Penso que está a ser feito um esforço. Aliás, houve uma campanha que todos os concelhos que não tivessem um relevado, havia uma ajuda financeira. Aliás, no atual quadro de referência estratégica nacional, no CRAN, a possibilidade de, ainda neste quadro comunitário de apoio que termina este ano, haver candidaturas para este tipo de infraestruturas. Ora, eu penso que nós já temos um conjunto de infraestruturas, se calhar não as temos nos locais mais populosos. Portanto, Viseu, temos grande dificuldade em fazer a organização de toda a parte desportiva de fim de semana, porque toda a gente quer jogar. No futebol de 7 aqui ao lado, e no futebol de 11 também temos alguma dificuldade, portanto, em congregar aquilo que são os campeonatos nacionais com os campeonatos regionais, no sentido de que todos os clubes aqui do concelho ou da periferia da cidade jogarem todos no Fontelo, porque agora já temos mais o Repeses, portanto, que veio atenuar de certa forma, mas nós ainda não temos aqui o número de relevados suficiente para que a formação possa jogar toda em campos relevados. Agora, a nível dos séniores, eu penso que é isso que os campos pelados, portanto, já passaram um pouco à história. Em que avaliação é que faz da arbitragem distrital? Olha, eu sou suspeito para falar da arbitragem distrital. Aliás, é uma das apostas fundamentais nossa. E tem sido feito um grande esforço financeiro para que nada falte aos árbitros da nossa associação. Quer em termos de formação, quer em termos de apoio. Portanto, e eu penso que e é aquilo que me é dito por todos os agentes desportivos, mesmo por aqueles que de vez em quando se lamentam de uma ou de outra arbitragem menos conseguida, eu penso que a nossa arbitragem melhorou de forma extraordinária, quer no ponto de vista da apresentação, os nossos árbitros hoje todos equipam a rigor, quer do ponto de vista da própria preparação física. Aliás, nós temos o nosso técnico de educação física que está 2 vezes por semana permanentemente ao serviço dos árbitros para tratar da componente física, e depois também temos formação ao nível quase semanal, formação dos árbitros. Portanto, isso leva-nos a concluir que tem de haver uma melhoria necessária. E há jovens valores a despertar aí o interesse na arbitragem, é um facto. Temos aí jovens árbitros, chamados estagiários, que no futuro próximo penso que irão dar que falar. Cada vez menos há gente a ir aos estádios. Há algum apoio para que a Associação de Futebol de Viseu tenha perante os clubes, quer apoiando também, porque não, a comunicação social, ou alguma manobra para que estas coisas porque cada vez, e nós que andamos
Todas as semanas no estádio vimos cada vez mais gente ao estádio e vimos nos Nacional, ainda há poucos dias, ver um jogo do Nacional com 10 pessoas a assistir a um jogo. Não chega para cobrir os custos do jogo de futebol. Ora bom, infelizmente esse não é um fenómeno só a nível do futebol distrital. É um fenómeno nacional. Isto tem muito a ver com os interesses que andam à volta do futebol. Repara, o futebol hoje quase que enjoa de tanto que há em termos de comunicação, portanto, em termos de televisão. Se reparar bem, quando há competições europeias, portanto, não tem um único dia de folga. É segunda, terça, quarta, quinta, competições, segunda, campeonato nacional, terça, quarta, quinta, competições europeias. À sexta-feira, lá vem o primeiro jogo da jornada, depois sábado, depois domingo, quer dizer, não para. E com tanta solicitação, e hoje o futebol, portanto, repare, há uma questão que é fundamental. As pessoas também começam a ponderar, a ter que fazer escolhas. Tem que fazer escolhas porque o salário não estica. Não é? Portanto, ele tem diminuído do ponto de vista real. E essa diminuição leva a que as pessoas tenham de fazer opções. E se calhar os 2 ou 3 euros que vão gastar no bilhete de futebol ao domingo, portanto, comecem a ponderar, isso vai o pai, vai a mãe, vai o filho, portanto, isso dá quase para comprar o pão para a semana toda. Portanto, há aqui esse fenómeno por um lado, e há o outro que é, de certa forma, a comunicação, a televisão, portanto, levou a que, praticamente hoje, num grande derby, enfim, quais foram os derbys que este ano esgotado? Foi este último, Porto-Benfica, porque aconteceu que na jornada anterior o Benfica baqueou perante o Estoril e aquele era o jogo da decisão, como foi, de facto. E o estádio encheu e, inclusivamente, eu sei porque os responsáveis pelo Futebol Clube do Porto estiveram à espera do desfecho do Benfica-Estoril para definirem qual era o preço dos bilhetes. Portanto, isto hoje joga-se em todos os tabuleiros, portanto, portanto, é preferível um indivíduo pagar 20 euros pela Sport TV durante 30 euros por mês e tem 30, pelo menos 30 ou 40 ou 50 jogos de futebol à sua disposição do que pagar 2 ou 3. É evidente que não é a mesma coisa ver ao vivo ou ver na televisão, mas as pessoas hoje fazem algumas opções, ou vão ao café ou vão a um sítio qualquer. Portanto, isso de facto está a retirar muita gente aos estádios, inclusivamente ao futebol distrital. Por quanto tempo se vê à frente da Associação de Futebol de Viseu? Por quanto mais tempo se vai ver à frente? Acho que é a altura de terminar a minha passagem, que já vai com cerca de, entre a presidência e a vice-presidência, com cerca de 15 anos, não é? Portanto, é a altura de dar lugar a outras pessoas para, enfim, mudarem um pouco e arejarem isto. Penso que este será o meu último mandato, portanto, que termina em 2016. Se tiver que abandonar proximamente, tem algum nome assim na ideia para sugerir, para substituir? Esses nomes andam a acontecer naturalmente. Isto não é uma dinastia. Portanto, eu acho que há gente jovem aí com muito valor. Eu tenho inclusivamente alguns na minha direção que acho que portanto, que foram praticantes, portanto são jovens e temos inclusivamente algumas senhoras nos órgãos sociais, porque é preciso também incentivar o futebol feminino. Mas, como lhe digo, se for chamado a ter que me pronunciar, pois dentro de um leque variado de pessoas, mas há muita gente com capacidade para... Sente-se satisfeito nesse ponto? Com esse mote de gente que... Sinto-me satisfeito pelas pessoas que me têm acompanhado ao longo destes anos todos e sinto-me também, de certa forma, realizado pelo trabalho que desenvolvi. Portanto, o futebol, há 15 anos atrás, era muito diferente. Eu ainda me lembro, quando nós às vezes íamos com as nossas seleções distritais, ficávamos um pouco envergonhados pela forma como eles vestiam, portanto... Os equipamentos andavam aqui 3 e 4 anos. Felizmente agora, praticamente cada equipe tem equipamentos, conseguimos, enfim, também algum merchandising, portanto, com os próprios equipamentos. Conseguimos, com isso também, não aumentar as taxas, garantir que, enfim, ainda oferecemos bolas, oferecemos um conjunto
um conjunto de equipamentos, portanto, aos clubes que permitem que eles minimizem também esses mesmos custos. Mas isto faz-se com muito trabalho e com muita determinação. Não é um trabalho exclusivamente meu, é um trabalho de todos. Cada um faz um bocadinho e, portanto, e tudo junto depois. Eu sou apenas o estratega aqui. Portanto, normalmente tenho um conjunto de pessoas, desde os funcionários, desde as pessoas que tenho aqui na parte da organização desportiva, tenho os outros órgãos, Conselho de Arbitragem, que funcionam de uma forma independente, mas, enfim, rumamos todos para no mesmo sentido. Portanto, isto é fundamental. Portanto, o entendimento entre os diversos órgãos, portanto, é importante. E temos uma equipe jovem aqui, quer a nível dos funcionários, salvaguardando 2 ou 3, portanto, que já são dinossauros disto, já estão cá há muitos anos, mas temos uma equipe jovem, temos um excelente corpo técnico, portanto, que nos suporta também e que nos dá um apoio fundamental para o desenvolvimento da nossa atividade. Para finalizarmos esta entrevista, qual é a mensagem que quer deixar ficar ao Distrito? Olhem, uma mensagem muito simples. Portanto, o desporto é fundamental para o equilíbrio psíquico das pessoas. Portanto, pratiquem desporto. Pois ficou um pouco do que foi esta época na voz do Presidente da Associação de Futebol de Viseu. Voltaremos numa próxima oportunidade. Um abraço.